se espera na realização desse encontro. E eu gostaria só de deixar vocês bem à vontade para que vocês, no momento que estiverem fazendo a leitura, nós passamos o material para aqueles que vão iniciar já na semana que vem, o PPT aberto, porque ele merece. Eu acho que ele tem uma aplicação que pode ser adaptada para a sua cidade aí, para o seu estado. Então, o logo da federação local, ali a pessoa pode estar dentro do que está escrito em cada lâmina, poder ampliar um pouco mais. Cada moderadora, quem está apresentando, pode sugerir assim, não, eu prefiro juntar essa lâmina com essa, porque eu tenho o mesmo resultado e tal. Então, assim, isso a gente pode combinar, ou quando for tratar cada estado, como fazer, tá? Eu imagino justamente para que você pense assim, nossa, está escrito isso no regulamento, se eu não falar essa palavra, ou se eu não explicar esse conceito, vai estar errado o meu treinamento? Não existe certo e errado, gente. Porque nós temos que, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que saber qual que é o objetivo desse encontro, é apenas um. É a gente conseguir uma manifestação, conseguir criar com que esse grupo que está lá sejam os nossos facilitadores, sejam os que vão nos ajudar a quebrar paradigma. Ele não precisa ser um especialista nisso, mas ele tem que saber que existem alguns vieses inconscientes que às vezes nos atrapalham, e ele ser uma força para nos ajudar. Uma das coisas que a gente tem que colocar como métrica também, né, de falar o seguinte, gente, nós estamos aqui com uma situação ímpar no momento, no Brasil, onde as mulheres estão abrindo mais empresas, estão empreendendo, estão ajudando as famílias, estão ajudando em casa, e o melhor, nós temos elas como oportunidades de serem associadas das nossas associações comerciais, se beneficiarem com os produtos e serviços da nossa entidade e criar um caminho com a gente. Só que muitas não estão conosco, ou às vezes não participam, porque falta apenas um convite, um veículo para que elas se sintam mais à vontade. Então, o SEMEC, ele é esse veículo para a gente trazer essas mulheres, elas criarem a cultura associativista e participarem, por que não, um dia da diretoria. E então, acho que essa é a grande mensagem, tá? Nós temos aí um roteiro, uma forma que pode e deve ser adequada para a sua aplicação. Segunda mensagem que eu gostaria de dar não existe verdade absoluta. Então, se a gente chegar e colocar assim, ó, então, empreendedorismo feminino é isso, a gente pode menosprezar a audiência. A gente fala, foi celebrado aqui um material, que é uma coletânea de alguns autores, que a gente aqui está trazendo uma visão. Ponto. Aí a gente já tem um cuidado na hora de passar isso, porque se a pessoa vem treinada, porque eu não concordo com essa explicação, a gente traz um conflito talvez desnecessário, porque ali a gente não pode ser os donos da verdade. Nós somos facilitadores, né? Nós somos facilitadores de trazer à tona, inclusive em dinâmica de grupo, experiências locais de como a gente pode trazer as mulheres das serem associadas, participarem da nossa diretoria e ajudarem a gente a desenvolver economicamente, localmente, gerando emprego e renda na nossa cidade. Ponto. A terceira mensagem, o nome SEMEC, para muitos aqui. A pessoa fala assim, não, mas na minha cidade eu já possuo o nome, é Conselho da Mulher Empresária, Diretoria da Mulher Empresária, etc. e tal. Tá tudo bem, gente. O nome pouco importa. O nome é local, é uma atitude da cidade, da associação comercial e tal. Ah, mas eu já tenho um nome, eu vou ter que mudar meu nome? Não, nada disso. A gente está tentando criar uma nomenclatura nacional, principalmente para quem não tem. Se a pessoa não tem conselho e quiser utilizar já toda a papelaria do SEMEC, tudo que está desenvolvido, está tudo bem. Ah, não, a gente vai querer aqui fazer diferente. Está tudo bem. Qual que é o nosso grande foco? É deixar as mulheres nesse veículo, que é o caminho, né? Nesse inicial de formar esses grupos. Então, vocês têm aí esse material que foi desenvolvido. Nós temos um manual sugestivo. E na hora de se posicionar junto aos grupos e lideranças, nós não podemos dizer que é assim, esse é o manual, esse é o estatuto, é assim que faz.
Porque tem associação comercial que... O que é o regulamento para se um SEMEC existir? Apenas o aceite da diretoria, que tem que ter alguém para cuidar disso. Então, pode ser, num papel de pão, olha, precisamos de ter 2 ou 3 líderes que arregimentem mulheres aqui na nossa cidade, para a gente trazer elas para o nosso convívio. Quem que vai ser? Fulano e ciclano. Aí faz pequenas regras, né? Regras naturais que dia que é melhor você se reunir? Só não reúne de quarta-feira, porque de quarta-feira é o dia que a gente tem as nossas reuniões ordinárias, as palestras e tal. Mas, aqui tem um horário, ou seja, é a combinação. Então, a coordenadora, ou quem vai dirimir esse grupo, desenvolver, ela tem que ter um bom combinado com o presidente, com a diretoria, porque aí já nasce forte, já nasce com apoio, já se sente, pertence àquilo, não é uma coisa fora. A experiência demonstra que quem cresce com o apoio, assumindo os próprios valores que a associação tem no seu próprio estatuto, caminha melhor. Então, é importante essa situação. E a última que eu gostaria de falar, que eu acho que para quem já trabalhou muito tempo com moderadores de grupo, estou falando aqui para professores, eu tenho uma preocupação de não falar, de não ser redundante. Eu aprendi uma vez num curso, chama-se Apresentações Concisas, que o menos é mais e a gente não pode menosprezar a audiência. O que significa isso? Imagine que você traga um grupo, dentro desse grupo tem uma pessoa sedenta de autoconhecimento e ali no meio tem uma pessoa que é extremamente formada em tal assunto. Usa essa pessoa como parceiro na apresentação. Vou aqui pegar a opinião da Isabel. Isabel, o que você pode dar uma contribuição? Tem algum exemplo? Porque às vezes pode ter um presidente lá que pelo cargo pode chegar ou algum diretor, alguém muito bem letrado, e chegar lá e fica mais analisando se você errou português, se você errou tal. Então, você, no momento de se apresentar, a maior humildade possível, como um facilitador, gente, eu estou aqui, estou com essa incumbência, preciso da ajuda de vocês, de que a gente faça essa sensibilização e a gente vai fazer uma troca de ideias aqui. Existe um material, um conteúdo que foi peneirado, mas é óbvio que vocês já têm esse conhecimento e tal. Estou apenas um veículo aqui. E aí você conduz isso de uma forma muito mais tranquila. O Metaplan, que é essa metodologia de grupo, que é a metodologia alemã do empreender, ela vem sendo acertada há muito tempo, há mais de 20, 30 anos, não é isso, Rodrigo? Porque ela realmente combina com seus atores. Então, essa era uma preocupação latente que eu tinha, de quando você conduzia essa reunião, eu não conheço, eu não sei, aquilo lá é uma autoridade, aquilo tal. Às vezes tem autoridade que chega lá, não, eu não vou fazer dinâmica. Vai acontecer. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Está tudo bem. Presidente, se você quiser participar, seria ótimo. Senão, depois você faz uma ponderação sobre o que o pessoal vai falar. Ou seja, não existe certo ou errado, está escrito que tem que dividir 6 grupos. Não, a gente vai fazer uma dinâmica para que as pessoas participem. Para passar, ou ela acha que pode ser agrupada, vocês sabem um jeito melhor que vocês fazem. Quem tem que estar seguro na apresentação e na moderação é a coordenadora. Qual é o produto final disso? Se a gente conseguir 30 a 60 soldados que nos ajudem a propagar essa situação, está ótimo. E quando o Rodrigo mencionou sobre vieses inconscientes, eu estava lendo o material, até passei no grupo, até 1910 ou 1918, a mulher era proibida de trabalhar fora. E até 1961 tinha uma lei que o homem teria que outorgar o trabalho dela. Ou seja, é um passado bem recente, né, gente? É bem recente. Então, nós estamos vendo assim, uma enxurrada de mulheres nos ajudando a produzir, fazendo, realizar, ou gerações que estão entrando. Então, a gente precisa, se a gente quer ter sobrevida nas associações, participar mesmo da sociedade empresarial, gerar network, a gente precisa integrar isso. E outra coisa importante, toda cidade tem um conselho de mulher, seja da OAB, seja de outros conselhos muito poderosos, como a Rede Mulheres Empreendedoras,
como Mulheres do Brasil, OAB, Mulheres que Decidem, Mulheres do Agro, Mulheres da Engenharia, Mulheres da Startup, Mulheres da Inovação, Mulheres da Fintech. Gente, tem um mapa nacional disso já, totalmente mapeado. Entra em Rede Mulheres Empreendedoras, está lá. São parceiras, gente, porque às vezes vão vir 30, 40 mulheres num conselho e cada uma tem uma necessidade. Utilizem os parceiros nacionais do SEMEC para criar ponte. A gente não precisa inventar a roda. Às vezes, determinado tema, tem gente boa que está do lado na sua cidade e falta um espaço para se reunir, se integrar e tal. E pela pesquisa que eu fiz, aqui nós fizemos, a maioria dessas entidades que possuem grupos segmentados pelo seu interesse, contadoras, engenheiras e etc., elas têm agrupamento, mas elas não têm produtos, elas não têm auditório. Então, elas estão certamente procurando um espaço para se reunir e, às vezes, a gente está com a oportunidade dentro de casa. Então, é isso que eu queria deixar como mensagem. O que vai facilitar esse trabalho agora, né? Então, de setembro até o final de outubro, eu fiz visita a 15 municípios importantes, levando o conceito do conselho, e quando eu me deparava em alguns municípios, a pessoa, não, mas eu já faço parte da Câmara, já tem grupo A, grupo B, eu digo, que maravilha, nós vamos nos unir a todos eles, porque nós não conseguimos, mesmo com tantas oportunidades, alcançar sequer 5% da população do nosso município. E nós precisamos alcançar o maior número de mulheres possíveis. Então, eu sempre peço uma reunião com a diretoria da associação e digo, nós não estamos aqui para dividir forças, muito pelo contrário, estamos aqui para ajudar. As mulheres, elas não vão ser um apartheid, né? Nós não vamos estar separados das diretorias dos homens, mas nós precisamos dar a vocês o apoio necessário com a nossa sensibilidade, com o nosso olhar. Então, toda vez que eu vou fazer uma reunião num município como esse, antes a gente reúne com a conselheira e com a diretoria da associação, até para que eles também entendam e não façam disso uma barreira. Então, é só para contribuir um pouco, se isso servir como exemplo, mas eu acho que vai quebrando arestas até para a gente fazer esse grande momento. E, mesmo prematuramente, no nosso evento em junho, como o Olival falou, nós tínhamos 463 pessoas e 85% desse público eram mulheres, né? E nós falávamos exatamente dessa necessidade dos homens contarem com esse apoio. E agora vamos para essa etapa que nós estamos aprendendo agora e que eu espero poder contribuir também um pouco mais. Muito obrigada. As duas vice-presidentes do Conselho da Federal Minas Mulher aqui em Minas Gerais, e se você me permitir, Olival e o Rodrigo, a Cissa Caroline, ela trabalha na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e ela desenvolveu um projeto com muitas mulheres, e eu pedi muito que ela participasse hoje, porque eu queria que vocês conhecessem a Cissa e o trabalho que ela faz, que exemplifica absurdamente a fala da Henriette e da Leonarda. Às vezes a pessoa fica olhando o outro estado, eles estão fazendo muito mais, ou fez não sei o que e tal. Mas isso não tem nada de errado, não fiquem tranquila, porque a jornada da Isabel, dos estados, está há 20 anos de luta, né? Está começando agora, não ia ser fácil, né? Nós precisamos, assim, às vezes, se vocês estão preocupados com as apostilas, com os livros que vão ser entregues, nós estamos preocupados com uma coisa mais simples. Como é que eu convido, esquecendo o conteúdo, como é que eu convido as mulheres para estarem conosco só na associação comercial? É mais simples do que isso. Porque não adianta procurar o Sebrae com o conteúdo nesse momento, se a gente não fez a nossa lição de casa, que é trazer mulheres para a associação primeiro, você trazendo parceiras para ajudar a arregimentar mulheres. Ninguém falou em quantidade, que tem que ter 100, 500. Quando você faz um tema tipo como vender mais, você vai colocar 1.000 pessoas. Quando você coloca um tema, de repente, saiba mexer nas suas redes sociais, pode ter 500. E se tiver um tema, faça fluxo de caixa orientado, vai ter 20. Então, nós vamos ter surpresas boas e surpresas ruins, mas nem sempre a quantidade é o relevante. Nós temos que buscar a necessidade da minha mulher na minha cidade, primeiro,
para depois ir buscar o conteúdo. Nós já sabemos isso? Então, o nosso projeto Desenvolve Mulher Empreendedora, a fase 1 é: quem é que está comigo? Na minha associação comercial só. Quem é que eu posso chamar da cidade vizinha para pensar junto? Qual o diretor que pode me apoiar aqui? Pronto, começou. Depois nós vamos, parcialmente, com a equipe, tratar cada estado, ver esse agente. Mas a gente não pode depositar toda a responsabilidade, inclusive nas conselheiras que são voluntárias, né? Esse é um exercício, é uma construção, A Isabel foi picada pelo vírus do associativismo há um tempinho, ninguém tira ela mais, porque ela está lá lutando cada dia. Essa chama que a gente não pode perder em rede, que é o que a gente está fazendo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Desculpa a voz, está um pouquinho rouca hoje. Bom, primeiro agradecer a Bel, né, pelo convite, rapidamente aqui, dizer que é um prazer esse vírus, quando pica a gente mesmo do associativismo, a gente para tudo para fazer, que eu acho que, mais que tudo, vira uma missão, né? Até para contextualizar um pouquinho aqui o que a Bel disse, eu, na verdade, comecei a minha carreira dentro do associativismo, né, como diretora dentro de associação comercial, e depois me tornei presidente da Câmara da Mulher, por 2 mandatos dentro da associação comercial. Isso que você disse é importantíssimo, porque, na verdade, o trabalho de formiguinha ele é o mais importante nesse momento, né? A gente começar, primeiramente, com um grupo menor daquele que você conhece, de dentro para fora mesmo. Eu conheço 3 pessoas, convido essas 3 pessoas convidam mais 3 pessoas, e essa rede, quando a gente assusta, essa rede tá enorme, né? Isso aconteceu, eu terminei a minha gestão dentro da associação comercial e fui convidado pelo prefeito aqui de ser subsecretário de Desenvolvimento Econômico e trabalhar, além do desenvolvimento econômico dentro da cidade, uma pauta por empreendedorismo feminino. E nós criamos um projeto aqui, que na verdade ele começou como um projeto, agora ele tornou um programa, que chama Elas no Comando, né? Esse projeto ele começou exatamente assim, a gente começou com 10 mulheres, 15 mulheres, num trabalho de mobilização e sensibilização para criar uma rede é importantíssimo. A gente identificar quais são as lideranças, né? Quem são as pessoas que estão dentro do nosso grupo, que tem perfis de sensibilizar, que tem perfil de convidar, a gente costuma chamar aqui de RP, as nossas relações públicas, porque essas pessoas, elas têm realmente uma facilidade de engajamento com outras. Então, a gente identificou isso aqui dentro do nosso programa. Nós começamos esse programa em setembro de 2021 e nós começamos a colocar dentro do programa vários projetos pequenos. Então, a gente tem cursos que fala da parte de autoconhecimento, que temos aqui o Mentalidade Empreendedora. Nós temos aqui cursos que a gente já fala de coisas de áreas mais técnicas, principalmente para mulheres que já estão em um nivelamento mais avançado na área de negócios. Nós temos programas aqui de missões empresariais que a gente visita, pega um grupo de mulheres e leva para conhecer, para entender, para fóruns, e nós fomos construindo isso. Acabou que o programa virou um organismo vivo, porque isso vai surgindo, as demandas vão surgindo a partir de quem está entrando, né? Vai criando-se demandas dentro deles e dores para a gente resolver. Hoje nós temos um programa que nós começamos com uma turma de 20 mulheres, em um ano ontem fizemos uma última reunião de análise, nós estamos com 550 mulheres dentro do programa, que são mulheres empreendedoras. E acreditem mesmo, gente, é um projeto que, quando ele começa, a mulher tem um poder de sensibilização, de mobilização e de disciplina, de comprometimento muito grande. Então, quando a gente assume essas posições de liderar, de engajar, é um movimento que ele acontece em alguns momentos de forma natural. Quando você percebe, já está todo mundo falando disso e vira uma mídia espontânea mesmo, você não precisa nem ficar fazendo uma comunicação maciça daquilo o tempo todo. Hoje são quantas, Cissa? Hoje são 550 mulheres, né? E é um programa que ele tornou uma política pública dentro da nossa cidade, né? Nós criamos esse programa por entender mesmo essa cultura que precisa ser falada o tempo inteiro mesmo
de que a gente sabe das nossas dificuldades, dos nossos desafios. E o que a gente fez aqui? A gente começou também a trazer essas parcerias. Então, quando a gente criou o Elas no Comando, a gente já foi... Hoje a gente tem dentro do programa vários parceiros e instituições que conversam também com a classe empreendedora. Isso foi criando com que todo mundo fica pertencente ao projeto, ele não é só do poder público, ele é da cidade, ele é das mulheres, né? E, consequentemente, a gente conseguiu e tem conseguido criar uma cultura empreendedora aqui dentro da nossa cidade que a gente também desconhecia, porque a gente, às vezes, acha que a gente tem um número pequeno de demandas. Quando a gente começa a desenvolver esses projetos, essas sensibilizações, isso aumenta, isso engaja. Então, se eu puder deixar um conselho aqui, que a gente comece, né? Que a gente comece pela forma mais simples, porque isso vai crescendo de uma forma que, quando a gente assusta, já criou-se um movimento, uma rede gigante. O Elas no Comando hoje ele é um programa de referência aqui dentro de Nova Lima. Eu falei resumidamente porque é extenso. Muita coisa, né? Obrigada, Cissa. Leonarda, estamos à sua disposição para o que você quiser. Você não está sozinha, né, Henriette? Com certeza, estou à disposição. E Cissa disse uma palavra que eu tenho usado muito, né? Nós precisamos ser contaminadas pelo amor do associativismo. Então, quanto mais você dissemina o vírus do associativismo, o amor aflora, porque nós temos realmente essa capacidade de alcançar as pessoas com mais sensibilidades. Obrigado, gente, pela essa contribuição. Belíssimo trabalho, Cissa. Bom ver vocês. O Olival falou hoje, na verdade, nós vamos tratar sobre a questão das capacitações, eventos e oficinas que estão previstas no programa. Estão previstas capacitações em todos os estados. A gente vai falar um pouco sobre o objetivo dessas capacitações logo ali na frente, mas já queria deixar aqui à disposição, né, me colocar já à disposição também para caso vocês tenham, ao longo quem está assistindo principalmente, caso vocês tenham necessidades de esclarecer outras dúvidas, nós vamos dar esse suporte para vocês em qualquer momento. Então, qualquer coisa, nos acionem aí por meio da coordenação do programa, nas pessoas aqui da Dominique, Ana, Márcio e Olival. Então, podem ficar à vontade para nos acionar e caso tenham dúvidas, caso queiram esclarecer quaisquer situações, a gente vai estar à disposição de vocês dando esse suporte, tá, gente? Então, muito bom ver vocês de novo, mais uma vez, bom dia. Vou tentar ser breve aqui hoje para que a gente tenha tempo, inclusive, de ter um debate aqui com as pessoas que estão presentes na sala, acompanhando aqui ao vivo. Então, vamos lá. Então, pessoal, hoje a gente vai trabalhar com vocês sobre as capacitações, eventos e oficinas de sensibilização. A gente vai trazer todos os conteúdos, na verdade, que a gente deve abordar durante essas capacitações, como o Olival disse muito bem aí. Isso não está escrito em pedra, a gente tem ali um roteiro sugestivo que a gente entende que vai gerar bom resultado, e a gente vai passar por todas as etapas desse roteiro sugestivo. A gente vai falar um pouco sobre como usar as ferramentas que foram construídas para vocês, para que vocês conduzam esses eventos, lembrando que vocês são as pessoas responsáveis pela condução desses eventos nos estados. E qualquer dúvida que vocês tenham ao longo dessa nossa jornada de hoje aqui, vocês podem ficar à vontade para nos perguntar. Primeira coisa, então, a ideia é que esses eventos eles tenham uma duração de 8 horas, dividido em 2 partes de 4 horas cada uma. Vão ser eventos presenciais, né? A ideia é que sejam eventos presenciais em cada um dos estados. A gente entende que cada estado tem suas estruturas melhores aí para receber esses eventos. O tema, obviamente, é Mulheres e Negócios, sua importância para o sistema CSB. A gente vai tratar nesse evento aí da importância do movimento empresarial feminino no âmbito do sistema CSB. E por que a gente traz esse tema tão amplo, gente? Porque, de fato, a gente vai falar sobre a importância do movimento, sobre a importância do projeto, sobre o que o
o sistema ganha ou perde apoiando o movimento do empreendedorismo feminino. Então, a gente faz uma abordagem bem ampla para que a gente consiga sensibilizar o nosso público, para que o público entenda a importância de apoiar o desenvolvimento do SEMEC ao longo desses próximos anos, nas federações, nas associações e por aí vai. Então, vamos lá. O objetivo, como eu disse, é promover esse alinhamento de toda a estrutura de governança do sistema, desde diretorias até o quadro técnico. Então, a gente tem pontos, momentos que são mais direcionados para a sensibilização e alinhamento relacionado às diretorias, né, para esse público específico, principalmente na parte da manhã. Então, promover esse alinhamento quanto aos temas de diversidade e relações de gênero, possibilitando a discussão de estratégias que proporcionem a maior participação e engajamento das lideranças femininas, que também é uma das nossas deficiências, e que sejam coerentes com a realidade do sistema. Isabel, Henriette, enfim, eu acho que até a própria Cássia, que estão nesse movimento há bastante tempo, já sabem da dificuldade de promover a adesão, inclusive, né, pessoal, das próprias federações e promover o apoio das próprias federações ao movimento. Eu acho que, no caso aqui, a Federaminas também, a Federação da Bahia, são federações que apoiam, né, que os seus presidentes tradicionalmente apoiam o movimento do empreendedorismo feminino aí, mas de fato a gente sente, vocês sentem na pele essa dificuldade de fazer com que esse negócio avance com maior vigor. Então, o objetivo desse evento é trazer esses elementos para que os nossos presidentes, diretores, o nosso corpo técnico se engaje de fato em relação à questão do desenvolvimento do SEMEC. Muito bem. Para que isso aconteça nesse evento de 8 horas, a gente preparou uma diversidade aí de materiais para vocês. A gente tem aí materiais de leitura, né, com manuais de orientação, o plano de aplicação dessa solução como um todo, o briefing de cada uma das atividades separadas por seu período de realização e o cronograma do evento. A gente também tem que, para preparação para essas apresentações, a gente tem que se familiarizar com as apresentações, efetivamente. Né? Hoje, o que a gente vai mostrar aqui são as apresentações, a parte de conteúdo, a gente vai mostrar rapidamente só algumas das partes de conteúdo, porque, se eu não me engano, Olival, me ajuda aí com essa parte. Aquelas apresentações estão sendo diagramadas pela empresa de... Não é isso? Tá, beleza. O Olival confirmou ali no mudo ali, mas confirmou que está sendo diagramado pela empresa que foi contratada pelo SEMEC para fazer, vamos dizer, um layout bem bonito também. Mas a gente vai dar só para vocês entenderem o que são essas apresentações. A gente daqui a pouco vai mostrar para vocês como é que estão os conteúdos. E aí, obviamente, também familiarizar com o site do SEMEC e CACB, né? Porque vocês vão ser, nesses eventos, vocês vão ser porta-vozes tanto do Conselho como da Confederação. Pessoal, em relação à primeira parte, que está focada, como eu disse para vocês, na sensibilização e alinhamento para o corpo diretivo, para as nossas diretorias das entidades, nós preparamos 3 atividades. A gente sabe que, em geral, os nossos diretores participam das entradas ali, da abertura, da recepção, das boas-vindas e por aí vai. Então, esse é o objetivo, que as autoridades, aí, o nosso corpo diretivo das nossas entidades estejam necessariamente presentes nessa primeira parte. E aí tem, obviamente, a gente preparou um momento de uma abertura institucional e saudações, um momento em que esse corpo diretivo, que alguns deles já tiveram contato com as apresentações sobre o projeto Desenvolve Mulher Empreendedora, então alguns deles já tiveram, mas eu acho que a grande maioria ainda não teve a possibilidade de entender o que é o projeto em si, e vão entender que agora nós temos um projeto que, de fato, nos permite avançar com maior vigor aí no desenvolvimento do SEMEC. E a terceira atividade, a gente traz aí
a apresentação dos desafios e potenciais do empreendedorismo feminino. Vocês vão entender o que é essa apresentação aqui, mas é, de fato, vamos dizer assim, ao final desses 3 blocos aqui, é a apresentação que a gente tem, que a gente trouxe para que o nosso corpo diretivo entendesse e falasse, caramba, eu estou perdendo muito se eu não apoiar o desenvolvimento do SEMEC. Então, essa é a ideia. Logo na sequência, a gente deixa um coffee break rápido, né, para, enfim, interação entre eles. Entra com a parte da apresentação da importância da implementação do SEMEC, já que eles já foram sensibilizados naquela atividade 3 ali, eles foram sensibilizados, falam, nossa, eu preciso, tem que ser uma pauta estratégica, daí a gente entra com o SEMEC e fala, ok, já que a pauta é estratégica, como eu apoio? Eu apoio por meio da implementação do SEMEC. E aí a gente finaliza esse bloco com uma dinâmica de alinhamento estratégico e papel das entidades, porque daí assim, então a gente, na atividade 3, a gente trouxe para eles a importância e a gente sensibilizou sobre o tema. Na atividade 4, a gente trouxe um instrumento, que é o SEMEC, né? Então, já que eles já entenderam a importância disso, na atividade 4 a gente traz o instrumento, que é o SEMEC, e na atividade 5 a gente traz o como, que é como as entidades, qual é o papel das entidades na implementação do SEMEC, do apoio ao empreendedorismo feminino. Ou seja, essa é, vamos dizer assim, a grande visão estratégica desse bloco 1, focado no corpo diretivo. Isso vai ocupar a parte da manhã. Então, a gente tem essas conexões, vamos dizer assim, para a gente finalizar a parte da manhã com a diretoria das organizações entendendo e sabendo o que fazer. A primeira atividade, então, a gente vai entrar de atividade em atividade, e eu vou ser um pouco mais sucinto aqui, tá, gente? Mas, no final, a gente pode debater cada uma delas de novo. Muito bem. A atividade 1 é a abertura institucional, como vocês já viram, a descrição é uma abertura com a fala dos representantes da organização que cedia, eventualmente vai estar na federação, acredito que em muitos casos vai estar na federação, né? Em alguns casos vai estar no SEBRAE, em alguns casos vai estar numa associação comercial da capital, ou, enfim, nos lugares onde vocês entenderem que a organização, isso que o Olival trouxe como referência no começo, cada estado vai ter a sua configuração que melhor entrega esse resultado. O que se espera? Obviamente, o acolhimento dos participantes, para que eles se sintam motivados de participar dessas atividades ao longo do dia, e a gente dá 30 minutos para que essa abertura institucional aconteça. Por quê? Porque daí tu dá tempo de fala, tu tem o tempinho inicial ali que em alguns lugares é necessário esperar ali 5 minutos para começar e tal. Então, a gente tem ali uma margenzinha de 30 minutos para que as falas aconteçam. Claro, aí assim, aqui algumas sugestões de passo a passo, eu não vou bater todas elas, né? Isso aqui vai ficar aqui com vocês, mas obviamente em alguns lugares você vai ter, eu acho que vocês todas têm essa sensibilidade e vocês vão perceber. Em alguns lugares talvez vocês tenham a disponibilidade de um mestre de cerimônia, em algum lugar, a maioria talvez não tenha isso, mas quando não tiver, vocês vão ser meio que as condutoras. Em alguns momentos, quando você está conduzindo um evento desse, você acaba assumindo o papel de mestre de cerimônia, né? Então, quando você assume um papel de mestre de cerimônia desse, você tem que ter o cuidado de ver se as pessoas já estão acomodadas, se não estão acomodadas, se elas não estão acomodadas ainda. A gente tem que pedir ao pessoal, ok, agora a gente vai aguardar mais 5 minutos, peço a todos que já tomem seus assentos, já fiquem à vontade e tal, porque, na verdade, a parte da manhã ela é muito sentada mesmo, né? A gente tem o evento ali, a dinâmica no final da parte da manhã, mas vamos dizer, é uma parte em que a gente fala bastante, tem pouca interação, então as pessoas têm que estar confortáveis para ficar ali, pelo menos até o coffee break.
e você abre o evento falando sobre do que se trata esse evento, né? Logo ali na frente vocês têm aí, os guias foram construídos para isso também. E aí tem dois elementos que estão sendo construídos aí, o vídeo que a gente pediu para o presidente Alfredo gravar, para dar as boas-vindas. Então, o presidente da CACB dando as boas-vindas em cada um desses eventos. A gente passou um briefing para ele sobre o que são os eventos. Ele vai falar, inclusive falar sobre os planos da CACB durante a gestão dele, né, nesses próximos anos que ele vai conduzir com essa nova diretoria. E também o vídeo do SEMEC. Ou seja, a gente vai ter à disposição esses vídeos dessas pessoas que representam aí tanto o SEMEC Nacional como o CACB, né, a Ana Cláudia e o presidente Alfredo. E aí a gente abre a fala enfim, também para parceiros relevantes, né? Você vai entregar, quem está conduzindo entrega a palavra ali para a autoridade máxima ali que recebe, né? Então, para o presidente da federação, eventualmente algum diretor do SEBRAE, eventualmente as pessoas aí tem que ser mapeado quem são as pessoas que têm que ter fala nesse momento, e aí com o devido cuidado, porque lembrando que vocês vão estar conduzindo, nós temos que ficar de olho no relógio para não deixar estourar. Então, nós temos aqui a previsão de 30 minutos para isso acontecer. Comunicação, falar sobre o objetivo do evento, falar sobre a pauta e por aí vai. Tudo isso está escrito na apresentação. Então, vocês têm uma apresentação de abertura em que todos esses elementos aí estão escritos e preparados para vocês. Já falei sobre o vídeo do presidente, né, que vai falar sobre a CACB, relevância do engajamento de todo o sistema e tal, bem como o vídeo da Ana Cláudia, que é a saudação inicial, também como representante máxima do SEMEC, e quais são as ideias do SEMEC também em relação a essa oficina, esse evento aí, capacitação, enfim. Em alguns estados, a gente está, na verdade, usando evento /capacitação /oficina. Esse é o nome que aparece no projeto, porque em alguns estados ele aparece como evento, em alguns estados ele aparece como uma capacitação, em alguns estados ele aparece como uma oficina, ou seja, no final das contas, é um nome que no projeto ele aparece assim, né, porque ele se configura, mais uma vez fazendo referência aí ao Olival, em cada estado ele tem uma configuração ou uma natureza distinta conforme engaja mais lá, conforme entrega melhores resultados. Bom, pessoal, feito o momento inicial de abertura, a gente tem aí já o segundo momento, que é a apresentação do projeto Desenvolve Mulher Empreendedora. E esse daí, de fato, é algo que vocês, enquanto representantes SEMEC, vocês dominam de cabo a rabo. O projeto está passando aí agora por um momento de repactuação, ele está sendo ajustado mais uma vez, em função o projeto foi escrito com uma característica, no começo da implementação, até em função das diversas mudanças que estão acontecendo e que vieram acontecendo no âmbito do sistema, a coordenação entendeu e o SEMEC Nacional ali entenderam que o projeto deveria ser reformulado, mas o que acontece é que esse momento aqui, logo após, ele não vai ser drasticamente reformulado, ele está sofrendo pequenos ajustes para melhorar a capacidade de implementação dele, mas, de fato, esse aqui é o momento em que, na verdade, vocês apresentam o projeto, o que ele pretende fazer, quais são as entregas que o projeto pretende executar, quais serão as ações a serem executadas, qual é o nível de envolvimento, ou seja, vocês trazem aqui para todos o que é o projeto, por que ele aparece nesse momento. Porque aqui, todos, lembrando que aqui é corpo diretivo, porque aqui o corpo diretivo vai falar, caramba, então existe um projeto maior por trás disso tudo, existe capacidade de fato, agora implementar uma ação que nos leve a bons resultados, existe suporte da CACB, existe o suporte do SEMEC Nacional, existe suporte
e existe, vamos dizer assim, uma estrutura por trás disso tudo que vai fazer com que a gente consiga alcançar bons resultados. Então, a gente espera dessa apresentação o alinhamento de conhecimento, óbvio, sobre o projeto, mas principalmente o alinhamento sobre oportunidades para o desenvolvimento das mulheres empreendedoras. Por isso a gente traz ele para logo depois da abertura, porque todo mundo aqui, depois da abertura, está com a atenção focada, ninguém dispersou nada ainda, talvez um dos momentos vamos dizer, de crescimento assim, da atenção de todos os participantes. E então você dá esse protagonismo para o projeto e para o SEMEC, trazendo ele para esse ponto da realização da atividade. E aí a gente alinha também sobre todos os resultados gerais esperados. São 45 minutos, aqui a gente imagina que vocês possam explorar bem o projeto, não necessariamente vocês precisam ocupar todo esse tempo, porque talvez até seja bastante tempo para passar por toda a pauta. A gente sabe que em alguns lugares vai usar 45, em alguns lugares não vai usar 45. Não se preocupem, tá? Se não usar 45, aqui inclusive 45 até com tempo de o bate-bola que em geral acontece entre a passagem de uma atividade para outra. A minha sugestão aqui, nessa atividade da apresentação do projeto Desenvolve Mulher Empreendedora, a gente não comece os debates com o grupo. Porque se você começar os debates com o grupo, você começa a ter dispersão, né, de atenção, porque as pessoas que participam menos, elas começam a dispersar. Muito bem. Aí a gente já, então, como é que a preparação das pessoas que devem fazer, eu acho que são vocês, né, as representantes que devem fazer essa apresentação. Ler atentamente o briefing da apresentação, ler o documento de síntese do projeto, tudo isso já está feito e daqui a pouco, mais para o final, a gente vai passar para vocês, tá, gente? E também se familiarizar com a apresentação para que você saiba o que vem pela frente, para que você tenha ali, vamos dizer, essa capacidade de ser dinâmica para que você possa aproveitar melhor possível o seu tempo. Muito bem. O passo a passo. Claro, a questão de projeção dos slides, ou seja, essa estrutura tem que estar prevista lá em todos os eventos, então você tem que ter essa capacidade de projetar os slides. Em alguns lugares você já tem essas estruturas montadas nas salas, enfim, mas tem que ter o cuidado disso tudo estar funcionando antes da apresentação, porque todo momento em que a gente deixa de ter, vamos dizer assim, a transmissão de conteúdo, a gente gera dispersão. Então, a gente não pode preparar o ambiente depois que, por exemplo, agora vamos para a apresentação, daí a gente descobre que não está funcionando, né? O projetor ou as TVs não estão conectadas com o computador, sei lá, enfim, coisas desse tipo assim. Tudo isso tem que estar preparado antes do evento, antes da abertura, porque daí tu já começa numa sequência forte de transmissão de conteúdo. É sempre importante, eu acho que a gente dá ênfase em alguns pontos, tá? A gente traz alguns pontos e ali nos briefings a gente traz eles como dicas para vocês. Vocês vão ver isso aí, daqui a pouco eu mostro para vocês. A gente traz como dicas alguns pontos, por exemplo, a assinatura do convênio que aconteceu em junho de 2022, ele está na fase agora de desenvolvimento das ações, ou seja, já existiu toda a fase de preparação de convênio até o momento. E na hora de apresentar os pacotes de trabalho, porque acho que vocês, de fato, pelo menos grande parte de vocês que estão aqui na sala e vocês que vão assistir o vídeo, vocês sabem do que eu estou falando. Na hora de apresentar os pacotes de trabalho, né, na hora de apresentar aqueles blocos de ações que estão previstas no projeto, é sempre importante falar dos objetivos, dos prazos, do público-alvo, o público a que se destina cada um desses pacotes e quais são as atividades e metas previstas. Então, aquela fase lá onde a gente apresenta os pacotes de trabalho é geralmente uma fase mais técnica, mas é uma fase em que as pessoas entendem muito bem o quê? Como elas podem se conectar e em que momento elas podem se conectar com esse projeto. Ou seja, elas vão começar nesse momento que você está falando sobre isso, elas vão começar a falar, caramba, isso cabe para mim.
Então, elas começam a anotar, vocês vão perceber provavelmente que as pessoas vão anotar enquanto vocês estão falando isso, porque elas vão ter interesse de se conectar no projeto logo mais à frente, quando esses pacotes de trabalho estiverem disponíveis para adesão delas. Ok. Sobre... vamos para o terceiro bloco, antes do coffee, né, antes da quebra aí. Então, aqui, lembrando o seguinte, o que a gente espera, então? Espera sensibilizar e motivar os participantes para a importância do incentivo ao empreendedorismo feminino. Aqui a gente já saiu da parte técnica, a gente entrou numa parte de motivação bem clara. Esse é o ápice, é o ponto máximo de concentração, e é o momento, por isso que a gente traz a parte de sensibilização para a motivação sobre incentivos, sobre o engajamento, sobre tudo isso para cá. Vocês lembram ali que o nosso objetivo vamos dizer, do bloco como um todo é engajar, fazer com que as diretorias estejam junto com a gente, nos apoiando no fortalecimento. Então, aqui como é o ponto máximo de atenção, né, o nível máximo de concentração dos participantes, a gente traz uma atividade de sensibilização. Em alguns lugares, eu sei que as organizações estão pensando em trazer profissionais, pessoas para fazer palestras, para fazer apresentações e tal. Então, trata-se de uma apresentação dos desafios e motivos ou benefícios de se fomentar o empreendedorismo feminino, especialmente no âmbito do sistema CACB. Aqui, ou seja, aqui a gente amplia, a gente tem uma visão ampliada, não é só focado no sistema, mas sim focado nos benefícios do fomento ao empreendedorismo feminino. Então, aqui é o seguinte, a gente tem que ter a capacidade, e tem uma apresentação aqui que traz, na verdade, grandes números, traz questões de políticas de desenvolvimento e equidade de gênero. Aqui a gente tem uma apresentação bastante ampla, que eu tenho certeza que vocês dominam e que, de fato, assim, se vocês vão usar também terceiras pessoas, palestrantes, também está bem encaminhado, vamos dizer, o direcionamento sobre quais pontos devem ser abordados nesse momento aqui. Também, como é que a gente se prepara para isso? Aqui vocês vão perceber, a gente se prepara, tem todo esse material, a gente tentou fazer briefing, a gente fez briefing para tudo, para que vocês entendam bem claramente. Aqui como a gente trata um pouco da questão do sistema CACB, entrar no site da CACB, ler bastante conteúdo sobre o sistema CACB. Vocês que estão aí há anos e anos e anos certamente sabem até melhor do que eu falar sobre todas as questões da CACB, enfim, que podem contribuir com esse momento. E tem leituras extras que a gente sugere ali no briefing. Por quê? Porque aí a gente traz algumas questões de conteúdos para você agregar, desde de coisas de ODS, desde outros conteúdos mais rápidos e curtos, que agregam em termos de fala. A gente coloca algumas leituras extras, ou seja, para a preparação para esse momento aqui, é interessante que a gente tenha tempo para se preparar, né? A gente se preparar para fazer a atividade. E, obviamente, também familiarizar-se aí com as apresentações. Eu nem vou fazer muito, vamos dizer assim, mas o passo a passo aqui bem, no caso de apresentações, ele é bem, vamos dizer, parecido para qualquer caso. Agora, nesse caso aqui é interessante, lembrando que até agora a gente só a gente falou, tá que nem eu aqui agora. Só a gente falou e o público começou a ficar cansado. Apesar de ser o momento de máxima atenção, o que acontece com a nossa cabeça nesses momentos de máxima atenção? A gente está tão atento que a gente vai ficando mentalmente cansado. Quando a gente vai ficando mentalmente cansado, nesse contexto de dinâmica de grupos, o que acontece é que você tem que abrir espaço de fala para as pessoas. Espaço de interação. Por quê? Porque você descansa as pessoas. Você dá uma baixada naquela... A tensão está virando tensão, porque você já passou do ponto.
Então, no final, por exemplo, dessa palestra aqui, aquela atenção está ficando cansada, está virando tensão e está se transformando em cansaço. Então, você abre espaço de fala, porque aqui tem comentários, talvez sobre o projeto, que você não deu espaço ainda. Aqui tem comentários, mas principalmente vai estar o quê? Como você deu um conteúdo de engajamento e de sensibilização muito forte agora, vão acontecer muitos comentários positivos, provavelmente, sobre a questão de equidade, sobre a questão de incentivo ao desenvolvimento do empreendedorismo. Então, você vai coletar, nesse momento aqui agora do público, muito provavelmente participações extremamente positivas. Então, você acabou de abaixar a atenção do público que está ali, você descontraiu e você colocou, vamos dizer, mais incentivos positivos, muito positivos, certamente, sobre, sim, é muito importante fazer isso por isso, aqui a gente faz tal coisa, papapá, nós entendemos isso, e daí você, então, começa um bate-bola, e aí a intenção é que você vá controlando o relógio para que esse bate-bola tente encaixar ali no momento do coffee break também. Se você conduzir bem as primeiras atividades, se você não, por exemplo, aqueles 30 minutos dão e sobram para fazer a abertura, os 45 minutos dão e sobram para fazer também a apresentação do projeto, então muito provavelmente tu não vai estar atrasado, talvez você tenha esse espaço de interlocução positiva com o público que está ali. Então, é o momento em que você abre espaço para que essas pessoas perguntem, para que essas pessoas... e aqui a gente coloca uma questão, vamos dizer assim, abrir espaço para que os presentes sejam perguntados sobre qual é a imagem e os desafios da mulher brasileira empreendedora que lhes vêm à mente. Então, na verdade, você trouxe, né, você fez essa parte de engajamento e você deu esse espaço e você abaixou a atenção. Quando você abaixou a atenção, você chama um intervalo, dá aquele momento legal e aí volta. Desafio, 15 minutos aqui. Desafio, reconcentrar as pessoas. Tá? Mas você, lembrando que como o nosso objetivo era engajamento, era sensibilização, você trouxe isso para a ponto de atenção máxima. A próxima parte então, reconcentrar as pessoas aqui é um desafio, ou seja, esse é um ponto importante da parte da manhã. Apresentação da importância da implementação do SEMEC. Essa apresentação ela fala sobre os benefícios do SEMEC para as federações e associações. Por que a gente coloca isso? Porque é um assunto que interessa para os presentes. Nós estamos aqui com o corpo diretivo. Aí tu começa a falar, agora por que isso é importante para a federação e para a associação? Aí eles voltam e se concentram de novo. Só que lembrando que, como você abriu o espaço de fala, eles já estão interativos, eles já estão interagindo com você. Aqui, muito dificilmente, você reconcentra as pessoas sem que elas falem. Então, desse momento em diante, você vai ter que conviver com a possibilidade de apresentar e o público falar com você e você ir batendo bola com o público. Qual é o desafio quando isso acontece? O desafio quando isso acontece é você cuidar do tempo para que você não estoure e não deixe a última atividade, que é bastante importante, fora do processo. Ou seja, o público acostumou a falar com você aqui. E é um assunto que interessa ao público, então eles vão tentar interagir com vocês. Então, o que a gente espera? Mostrar as vantagens da implementação do SEMEC, demonstrar que a rede SEMEC, ou seja, que o SEMEC aqui a gente está falando, SEMEC não é um conselho só nacional, é a rede SEMEC formada pelos SEMECs, SEMEC nacional e o SEMEC dos estados, demonstrar que a rede SEMEC tem uma capacidade muito grande de agregação de valor, muito maior do que uma iniciativa pontual, do que uma câmara que funciona bem em uma determinada cidade, ou seja, trazer isso para o âmbito do conselho, isso funciona muito bem para todo mundo, para as federações e para as associações. Ok? Mais uma vez, briefing, site SEMEC, manual de orientação SEMEC. Gente, esse aqui é importante, tá? O manual de orientação SEMEC, ele é muito importante a leitura nesse momento. Eu sei que eu estou falando para representantes do SEMEC, mas é importante que vocês se debrucem sobre esse material, porque ele traz ali alguns conteúdos que às vezes a gente conhece, vamos dizer, na prática, mas a gente nunca se deu ao trabalho de entender
o conceito por trás daquilo que a gente faz. Então, mas o Manual SEMEC é importantíssimo nesse ponto aqui também, e, obviamente, a apresentação também na sequência. Mais uma vez, enfim, pontos de atenção sobre a explicação de que o SEMEC não a explicação sobre o SEMEC não necessita de muito tempo. Por quê? Porque lembrando que vocês vão ter as pessoas, talvez, perguntando para vocês várias coisas. Interessante também falar que o SEMEC oferece esses cursos a uma plataforma para auxiliar as mulheres empreendedoras. Isso não tinha. A gente não tinha isso com tanta intensidade e isso vai ser cada vez mais, vamos dizer assim, a gente vai tentar intensificar cada vez mais a utilização desses cursos na plataforma, certo? A gente passou já para a última atividade da manhã. É a última? Deixa eu ver. Sim, é a última parte da manhã, que é a dinâmica de alinhamento estratégico e papel das entidades do sistema, ou seja, o que a gente espera? Promover o engajamento e alinhamento dos participantes por meio de uma visão de futuro comum no Estado, ou seja, o que a gente vai fazer e onde é que a gente quer chegar. Para que a gente está engajado, onde é que a gente quer chegar, o que a gente quer fazer. É um momento em que, na verdade, é o seguinte, a gente, na primeira parte da manhã, a gente falou, até que a gente criou o clímax ali da sensibilização. A gente deu espaço para que eles colocassem ali sentimentos principalmente positivos para fora ali, que eles começassem a interagir com a gente. Eles começaram a interagir positivamente. Na sequência, a gente trouxe eles explicando quais são as vantagens para as federações e associações. Agora a gente fala, agora que vocês já sabem quais são as vantagens para federações e associações, me digam vocês o que a gente vai fazer junto daqui para frente para implementar esse SEMEC. Entendeu? Então, a gente joga a responsa para o lado deles, escutando esses participantes e pactuando com eles sobre qual é o direcionamento estratégico que a gente vai ter, ou qual é o compromisso que o Estado enquanto federação, enquanto associações, qual é o compromisso que a gente tem para a implementação do SEMEC, para o fortalecimento do SEMEC nos estados. Ou seja, fechamos um bloco agora com uma dinâmica, e aí, na verdade, a gente tem aqui, então, mais uma vez, deixa eu mostrar para vocês, o momento, então, de escuta dos participantes e pactuação sobre o direcionamento estratégico do SEMEC para o sistema CCB e integração com o projeto Desenvolve Mulher Empreendedora. Enfim, é isso que eu tinha falado para vocês. A gente traz uma dinâmica em que eles vão nos apoiar, mostrando para nós que tipo de ação eles vão fazer nesse processo, enquanto a gente tem o projeto Desenvolve Mulher Empreendedora, e que a gente vai, na verdade, isso passa, né? Isso vai além do processo do projeto Desenvolve Mulher Empreendedora, isso fica legado para as federações e associações. Bom, a mesma coisa, ler atentamente, e por aí vai. Enfim, como é o passo a passo da dinâmica? Essa é interessante explicar para vocês, porque essa não é tão, vamos dizer assim, essa dinâmica, do que a gente trata essa dinâmica? A gente vai ter alguns slides de apresentação. Esses slides de apresentação, a gente explica, nesse primeiro momento, qual a parte teórica, né, como é que funciona essa dinâmica. E aí a gente dá ênfase nos seguintes pontos. A gente fala que em 2022, as atividades do SEMEC vinculadas, a gente explica as atividades do SEMEC vinculadas ao projeto Mulher Empreendedora, Desenvolve Mulher Empreendedora. A gente fala do 2023, reforçando esses compromissos e trazendo a agenda do projeto também, falando sobre os mecanismos de interação que vão ser criados ao longo do próximo ano e das perspectivas de 2024. A gente explica o segundo momento, que se trata da dinâmica para a discussão dessa construção colaborativa de compromissos que fortaleçam a pauta de gênero no Estado. A gente entrega, olha a tarjeta aí de novo, gente. A gente entrega tarjetas e pincéis para os participantes registrarem seus posicionamentos. E a gente traz para eles, obviamente, o seguinte: a gente vai organizar isso em
em blocos, né? Vocês vão colocar tarjetas aqui, a gente vai falar o que eu vou fazer, como eu vou fazer, aquela coisa toda. Então, isso tudo está explicado no roteiro da dinâmica que a gente criou para vocês. Eu já vou abrir o roteiro aqui já. Então, à medida que os participantes vão finalizando os seus registros, o moderador deve recolher e vai afixando em locais apropriados. Bom, não preciso falar nada para vocês, né? A Ana já está balançando a cabeça ali, lembrando muito bem o seguinte: a gente aprendeu isso, acho que há 300 anos, fazendo o Marcos falou reunião de núcleo ali. A gente faz isso há 200 anos aí, né, Riete? Com reuniões de núcleos, para quando a gente vai fazer o quê? O planejamento do núcleo, gente. Geralmente a gente faz isso. Então, o que a gente vai fazer e coisa e tal. Então, vocês que estão aí no Empreender há bastante tempo, e aí eu acho que não só quem está no Empreender, mas eu acho que o Empreender deixou um baita de um legado para o sistema de associações comerciais. O Empreender, ele ajuda a organizar nossas ideias utilizando essa ferramenta do Metaplan, que de fato, assim, hoje existe um monte de ferramenta tecnológica para fazer isso. Nós fazemos mind map, nós usamos o Miro, nós fazemos isso. Cara, mas é uma ferramentinha bacana que funciona bem em qualquer momento, em qualquer lugar. Tu pode fazer isso numa sala que não tem nem parede. Tu pode colocar isso, fazendo isso no chão com o povo do lado. Então, assim, a gente já viu isso funcionando de maneiras assim as mais simples possíveis e funciona muito bem. E aí a gente vai instigando os participantes a falarem sobre seus compromissos um ano por vez, o que a gente vai fazer em 2023, 2024. A gente faz uma rápida validação sobre os principais compromissos que foram apresentados, lembrando que, na verdade, essa validação se dá por meio da leitura das tarjetas ali. A gente não vai ficar fazendo interpretação de tarjeta, a gente vai ler e coisa e tal. Então, até porque senão a gente não tem tempo para isso tudo. E a gente finaliza a dinâmica parabenizando todo mundo ali pelos compromissos firmados, ou seja, a gente acabou de fazer um pacto 23 e 24. Vocês veem o seguinte: nós estamos com a diretoria, nós estamos com as diretorias de organizações, a gente engajou todo mundo e a gente falou: agora o que nós vamos fazer? E a galera escreveu: nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos fazer aquilo, outra coisa e tal. Aí, legal, então aí você lê. Então, pessoal, nós vamos fazer isso, isso, isso. Nós vamos fazer isso em 23. Exatamente isso que nós vamos fazer. Pô, parabéns, estamos felizes da vida, porque certamente saiu dali um monte de compromisso que pode ser o quê? Pode ser cobrado desse povo depois. Vocês me disseram que iam nos apoiar, desenvolver ações, destinar recursos para isso, nós iríamos fazer uma articulação com o governo do estado, com a secretaria de sei lá o quê. Então, assim, gente, tem tanta coisa que pode sair dessas atividades, e, na verdade, são compromissos que nos ajudam a botar em prática e a fortalecer o SEMEC nesses próximos anos. Deixa eu fazer só uma coisa rapidinha aqui, Olival. Eu vou trazer para o nosso time aqui, que está nos assistindo e quem está na sala também, eu vou trazer na tela ali que vocês estão vendo, só rapidamente o PPT da dinâmica, certo? Eu vou mostrar até assim, tá, gente? Para vocês entenderem. Você vê que é o seguinte, ele está em diagramação, como eu falei para vocês. Então, aqui tem uma capa que vai ser feita. Então, eu estou mostrando aqui o que é o pré-agência, o que foi para a agência, na verdade. Desculpa, eu estou com os benefícios do SEMEC. Eu vou mostrar o da dinâmica aqui. Briefing sobre roteiro. Barreiras invisíveis é a orientação da tarde. Deixa eu ver. Vou fazer o seguinte. Vou mostrar essa daqui mesmo para vocês entenderem, então.
Esse daqui, tá vendo também? Já é outro, mas assim, aqui eu estou falando da dinâmica de barreiras invisíveis. Aí traz uma parte de contextualização, o que são, qual é a definição, o que são barreiras invisíveis, como é que elas funcionam, como elas interferem no ambiente profissional, que elas criam esses vieses inconscientes. Então, tem bastante coisa, bastante conteúdo para vocês explorarem enfim, e conduzirem essas oficinas aí com todos esses conteúdos que a gente está falando, certo? Toda essa parte dessas apresentações, por exemplo, a gente prepara briefings dessa natureza aqui, ó. Esse é o briefing sobre aquela atividade de barreiras invisíveis, tá vendo? Aí o briefing, então, ele traz toda a ficha técnica da atividade, com o nome da atividade, a duração, e por aí vai, e a descrição, as descrições todas. Então, ler atentamente isso, como é que é a preparação do profissional, com a apresentação de conteúdo, como é que funciona a apresentação de conteúdo. Vocês veem o seguinte, que a gente traz coisas, por exemplo, assim, ó, o apresentador deve seguir a sequência dos tópicos conforme o briefing e modelo de apresentação, sendo definição, como barreiras invisíveis e viés inconscientes interferem no ambiente profissional, desigualdade de gênero, tal. Utilizar técnicas de apresentação como expressar-se de forma clara, com ritmo adequado. Tá? Ou seja, é um briefing que é bastante detalhado, gente, e eu sei que a maioria de vocês já tem conhecimento, já tem estrada suficiente, já fizeram isso dezenas de vezes. Então, a maioria de vocês vai falar, nossa, mas tem um conteúdo tão... parece meio chatinho até, né? Porque a gente chega a ser detalhista em alguns pontos, mas a gente também considera que o seguinte, outras pessoas que não tenham a estrada que vocês têm, possam pegar isso e isso possa agregar. Na sequência, o briefing entra com a parte de apresentação, né? Então, você vê que aqui dentro da apresentação, a gente traz alguns dos conteúdos. Isso aqui, na verdade, é o que compõe os slides, mas aqui a gente traz a parte teórica sobre ele. Então, é uma leitura que a gente tentou trazer que seja mais rápida possível, ok? Para que vocês não possam se cansar na preparação desse evento, mas que vocês também possam se preparar adequadamente para se expor lá na frente desse público todo. Ou seja, essa é a intenção do briefing, trazer o conteúdo aí para vocês. Pessoal, peço, para facilitar, peço por gentileza que anotem todas as dúvidas e no final faremos esclarecimentos. Só vi isso agora, Olival, obrigado aí pela informação. Além do briefing, aí a gente tem os guias de orientações, né, que são passados para vocês, sempre tem guias. Então, por exemplo, aqui é o guia de orientação sobre a dinâmica em si. Olha lá. Esse daqui é um guia de orientação sobre a dinâmica, está vendo aqui? Ainda sobre a barreiras, viés inconscientes e barreiras invisíveis. Então, o que são esses vieses? Quais são os tipos de vieses? E por aí vai. Qual a importância de realizar essa dinâmica? Qual é o objetivo da dinâmica? Mostrar, por exemplo, nessa dinâmica de viés inconscientes, é que todos nós temos viés inconscientes que podem limitar nossas atitudes. Como é que é o tempo estimado? Aí, o que a gente faz em cada tempo? Então, 5 minutos para explicação, 5 para a formação de grupo, 10 para a elaboração da narrativa. E aí entra a parte de recursos, forma, o que fazer. Então, para realizar, quais são as etapas? Como é que a gente explica? Pessoal, para começar, tá. Então, a gente dá bem tranquilamente, ou seja, assim, é um roteiro que está realmente bem fácil de seguir. Esse daqui, cada grupo, por exemplo, ficará responsável por escrever uma narrativa para a foto escolhida. Aqui é a dinâmica de viés inconsciente, a gente coloca várias fotos, né? Talvez vocês já tenham feito isso. A gente gostou, a gente fez uma atividade na ONU, e a ONU fez exatamente essa mesma atividade com a gente na parte da ONU Mulher. ONU Mulheres lá.
a gente tinha fotos de diversas pessoas e os grupos iam elaborar uma narrativa sobre aquelas pessoas. Essa que é a dinâmica de viéses inconscientes, é a mesma que a gente vai usar. Então, a gente tem um banco de fotos que vão estar impressos, né? A gente tem que ter essas fotos impressas ali. E aí vocês vão separar o nosso grupão em pequenos subgrupos, e esses subgrupos vão escolher fotos para tratar dessas fotos aqui e elaborar narrativas. Falar assim, essa pessoa que eu estou vendo na foto, essa pessoa é uma advogada, sei lá o quê, que trabalha de só a só, ela tem uma rotina muito pesada, ela não faz... Ela comanda um escritório muito grande. Então, assim, a gente vai ter que fazer com que as pessoas tragam, vamos dizer, elas descrevam abertamente do que vem pela cabeça delas ali. Por exemplo, essa daqui, o exemplo de narrativa, essa foto aqui. Essa é uma mulher que trabalha como diarista na casa de uma família com 2 filhos. A diarista está cansada desse tipo de trabalho, mas é o único emprego que consegue sustentar a sua família. Pode ser também uma mulher limpando a casa no seu período de férias. Decidiu fazer a limpeza, pois a diarista está de férias e a casa estava bagunçada. Ou seja, são narrativas que aí, na verdade, a gente fala assim, ok, mas será que essa é a realidade dessa pessoa? Será que ela tem que ser uma diarista? Ou será que ela é uma pessoa que está de férias? Ou será que, por exemplo, essa é a rotina de uma pessoa? Essa não pode ser a rotina de uma empresária de uma pequena empresa que ainda chega em casa e faz o 3º turno dela limpando a casa, fazendo jantar e coisa e tal? Ou seja, a gente sempre tem vieses inconscientes que nos levam a falar assim, e se eu for apresentar ou fazer alguma coisa para essa mulher, o que eu posso fazer? A única coisa que eu posso fazer por essa mulher da foto de repente, melhorar a condição dela. Eu preciso levar, se ela é uma diarista, eu preciso dar qualificação para ela se tornar outra. Gente, não é. Então, assim, na verdade, a gente não pode tirar conclusões, e esse é o processamento da dinâmica, né? Então, quando a gente processa essa dinâmica, a gente não pode tirar algumas conclusões de coisas que a gente simplesmente acha. Esses são os vieses que são inconscientes e que muitas vezes limitam. E isso é muito, muito importante, vocês sabem melhor do que eu, isso é muito, muito importante na questão do empreendedorismo feminino. Então, em muitos momentos, a mulher empreendedora, empresária, e vocês lidam com isso no dia a dia, ela tem que lutar contra não só vieses inconscientes, mas às vezes contra o preconceito, que é um negócio ridículo, que não dá para aceitar mais. Nunca, não deveria ter sido aceito nunca na vida, mas não faz sentido a gente hoje ser limitado por algo que é simplesmente algo que alguém acha. Alguém acha que é isso é um viés. Alguém acha que eu não tenho capacidade de fazer tal coisa. Então, isso não pode acontecer. Bom, muito bem. Eu falei tudo isso para mostrar para vocês que, então, todas as nossas atividades, elas estão com essa mesma característica. Esse aqui é aquele guia daquela condução da atividade que eu acabei da dinâmica de compromisso coletivo entre federações e associações. Vai ser a mesma coisa, tá? Então, como é que faz? O que a gente vai fazer? Então, o objetivo, tempo estimado, quais são os recursos que a gente tem que ter, como é que é a descrição de cada atividade, então 5 minutos para explicar do que se trata a dinâmica, exemplo de explicação, 7 minutos para entregar tarjeta, pincel e começar a coletar informações, 25 minutos após a fixação das tarjetas, local apropriado, o moderador começar a investigar, enfim, vai falar. Tem tudo aqui explicadinho, gente. Isso, eu acho que com a leitura, eu não vou entrar tintim por tintim de cada um, porque senão a gente vai ficar aqui a manhã inteira e mais até falando sobre cada uma das atividades. Eu acho que esse não é o objetivo. Vocês leiam, vocês entendam, e se sobrarem dúvidas, vocês falem com a coordenação ali, Olival, enfim, com a Ana, com a Dominique, com o Márcio, e a gente vai estar à disposição de vocês para acompanhar e para dar o suporte que vocês precisarem. Ou seja, leiam, entendam, vejam se está de acordo, se vocês
Tem dúvidas, aí vocês voltem. A princípio, está tudo explicadinho, o suficiente para que vocês conduzam sem nenhum tipo de problema as atividades que vêm aí ao longo dessas 8 horas de trabalho. Muito bem. Opa, aqui agora. Gente, eu estou falando aqui há mais ou menos 1h30 aqui, ô Lival. Quer dar 5 minutos de break para a galera tomar uma água? E aí a gente volta para a parte 2, corpo técnico? Pode ser? Então vamos fazer o seguinte, 5 minutinhos de break aqui. A gente volta, essa aqui já é a parte da tarde, a gente deu um break de almoço aqui, lembrando, né? Paramos para o almoço, agora a gente volta com... olha só como a tarde é puxada aqui também, né? A gente tem a atividade 1, 2, 3, coffee break, e a gente vem na parte de corpo técnico com 7 atividades de corpo técnico na parte da tarde. Então, é uma canseira, correria danada, tá, gente? Então, vamos lá. 5 minutinhos de break para nós, pegar um café, um pipi break. Beleza, gente, que bom. Acho que foi ótima essa sessão aí para a gente falar um pouco mais, esclarecer um pouco mais essas questões, como vão ocorrer a sequência dos trabalhos, não só essa questão do evento que vai se fazer, mas a sequência dos trabalhos, né? Eu acho que vocês todos estão descobrindo juntos aí uma nova forma de fazer as coisas, e agora com um apoio muito importante em um projeto como esse. Pessoal, vou voltar, então, vou mais uma vez apresentar ali para vocês, compartilhar minha tela, ok? Estamos aqui, então, agora entrando na parte 2, eu vou ser um pouco mais breve aqui, tá? Para a gente não cansar vocês. A gente tem aqui, então, uma sequência tremenda de atividades, tá? Lembrando que é o seguinte, a gente mudou o nosso público agora, teoricamente é o seguinte, a gente sabe que os diretores, presidentes e coisa e tal, a gente terá dificuldade de mantê-los na sala um dia inteiro. Então, aqui a gente tem um público principalmente focado na parte do corpo técnico das organizações, então são as pessoas que vão nos dar suporte dentro das entidades, sejam federações como associações, e é importante que elas entendam também, não só a questão da importância, mas que elas entendam o que fazer, porque em muitos momentos não é falta de vontade, é falta de saber mesmo o que fazer. Então, nesse momento aqui, a gente entra com uma parte que é um pouco mais técnica, por isso tem tanta atividadezinha prevista aqui, e desafio. Desafio aqui é manter o tempo e não deixar, sabe? Então, controlar o tempo sem perder o engajamento das pessoas, sem perder aquela vontade de participar. O que a gente tem aqui, então? Uma apresentação sobre as ferramentas para a implementação do SEMEC. Certo? O que são essas ferramentas? É tudo isso que o Olival falou, que, na verdade, a gente tem um pacote de coisas que estão dentro do cardápio, certo? Mas que são coisas sugestivas, por exemplo, o manual. Nós temos um manual que te ajuda, nós temos uma apresentação que te ajuda, nós temos um conteúdo que te ajuda. Então, na verdade, é um momento em que vão ser apresentadas as ferramentas de implementação do SEMEC que ajudam a alcançar melhor desempenho aí na questão da implementação dos SEMECs. Nós temos 30 minutos para fazer isso, e vocês vão ser, mais uma vez, as porta-vozes aí dessa apresentação. Na sequência, um parceiro, obviamente, super importante é o Sebrae. Até aqui vocês perceberam que talvez o Sebrae fale lá na abertura institucional, mas uma visão na percepção de um diretor. E aí foi super relevante aqui, Leonardo, tu falar sobre, por exemplo, quem é o Sebrae. Tu vê que é o seguinte, a aproximação com o Sebrae nos estados é extremamente relevante também. Então, o que acontece? Não só saber quem é essa pessoa, mas ter um bom alinhamento com essa pessoa é importante, porque em muitos momentos, o seguinte, o Sebrae é nosso parceiro aqui com esse projeto,
né, com o projeto nacional. O SEBRAE é nosso parceiro nos estados. E a gente não quer ser concorrente dele, ao contrário, a gente quer somar, ou seja, promover um alinhamento perfeito aqui dentro do nosso trabalho e o trabalho que o SEBRAE faz no estado é super importante. Vocês todos falaram da grandiosidade do SEBRAE delas. Gente, a gente tem que aproveitar e surfar na onda que eles estão construindo. Então, assim, e eles também, obviamente, se aproveitam do trabalho que a gente vai fazer. Então, é um momento em que, na verdade, o SEBRAE estadual vem para apresentar a pauta de trabalho relacionada ao empreendedorismo feminino também, e isso tem que ser combinado com o SEBRAE. Então, isso tem que ser combinado com o SEBRAE até para que não lá na frente não passe a figura de que nós somos concorrentes, de que a gente está brigando pelo mesmo público e que em alguns lugares pode até criar determinada, vamos dizer assim, uma indisposição na parceria. Então, é um momento muito interessante que a gente dá palco para eles, é um palco que a gente, obviamente, combina com eles bastante antes, para que eles entendam, inclusive. Muitas vezes o SEBRAE nem vai saber que existe esse projeto. Então, essa aproximação, Leonarda, ela é fundamental, tá? Não só para que você consiga desempenhar bem teu trabalho no Amazonas ou em qualquer outro estado, mas essa aproximação é fundamental até para a gente caminhar com tranquilidade ao longo dessa jornada que a gente vai caminhar daqui para frente. Eu queria só aproveitar isso do SEBRAE, que é muito relevante isso, Rodrigo. Porque é o seguinte, imagine, o SEBRAE ele tem 2.000 cursos para entregar. Então, se você deixar o SEBRAE se apresentar, você vai ver a riqueza de cursos que tem. E quando eu falei da gente desenvolver material, o que as mulheres da sua cidade ou dos seus conselhos precisam? Nós precisamos ter, primeiro, um conhecimento, quem está no time, quais são os CEMECs, quais as necessidades das mulheres. E aí sim a gente vai no SEBRAE e puxa, né? Pincela as necessidades de formação. Porque senão a gente tem visto assim, fica só fazendo formação e não atende o interesse de todas ou individual. Então a gente precisa realmente ter o parceiro que tem, o SEBRAE e outros tantos, mas entregar para essa mulher a necessidade dela. Era isso. Perfeito, Olival. Eu vou voltar aqui agora, gente. Eu estou percebendo o seguinte aqui. Eu dei uma bobeada, eu estava num slide, eu vou jogar para a tela aqui agora, o primeiro slide. Vamos lá. Eu comecei no meio da tarde, tá? Vou começar no começo da tarde agora. A primeira atividade da tarde é aquela atividade de barreiras invisíveis que eu falei para vocês, né? Que a gente já falou um pouco sobre as barreiras invisíveis. Então, isso aqui é a volta do almoço, vamos dizer assim. Numa atividade de 8 horas, isso aqui seria, vamos dizer, logo após a parada para o almoço, enfim. Então, por que dessa atividade? Porque é uma atividade que, mais uma vez, ela tem capacidade de engajamento. Então, ela pega a concentração após o almoço, ela começa a criar aquele ambiente de novo em que, na verdade, a gente está discutindo tecnicamente, mas ela engaja de novo e entra, então, com uma dinâmica, que é aquela das fotos, que eu falei para vocês antes do nosso break. E aí, na sequência, a gente faz a apresentação em si da parte de barreiras invisíveis. Por que a gente fez isso? Porque tu volta do almoço, né? Você já faz uma dinâmica, então as pessoas já estão naturalmente, vamos dizer ali, mais agitadas porque voltaram do almoço, não estão quietinhas ainda. Tu faz essa dinâmica, que é uma dinâmica que mobiliza o grupo inteiro. É uma dinâmica que, na verdade, vai começar a gerar uma movimentação interna aí de pensamentos em relação a essa questão das barreiras. E, na sequência, você consegue acalmar essas pessoas fazendo a apresentação de barreiras, porque, na verdade, é uma espécie de processamento da dinâmica que você tem. Quando você faz isso, elas estão questionando. As pessoas são questionadoras. Quando você faz essa apresentação aqui,
você criou na cabeça delas, você trouxe e falou assim, nossa, olha só, o que você estava pensando, porque, na verdade, vocês apresentaram isso na dinâmica, aquilo que você está pensando é um viés inconsciente. Então, a pessoa se vê numa posição de questionamento, ela foi questionada. Será que eu tenho viés inconsciente? Será que eu não tenho? Então, na verdade, quando você traz uma apresentação, você acalma um pouco dessas dúvidas, mas você ainda deixa algumas pessoas numa posição de certo desconforto. E aí você traz uma sessão de dúvidas e respostas para você bater bola com essas pessoas, para você acalmar os ânimos. Aí você acalmou os ânimos, todos eles. Então, você trabalhou, vamos dizer assim, no primeiro grande bloco da tarde, você trabalhou uma questão que é muito interna dessas pessoas que fazem parte do corpo técnico, ou seja, nós não podemos ter viés inconscientes no âmbito do corpo técnico, porque senão a gente já vai começar com as limitações logo ali. É tempo suficiente, são 2 horas ali que é para fazer todo esse bloco. Mas é um bloco que, de fato, ele é um bloco interessante de se trabalhar e tu precisa de bastante tempo. Cuidados aqui tu vai ter que ter bastante cuidado. Tu vai ter que ter a capacidade de perceber quais são os viés inconscientes que as pessoas vão apresentar na hora da dinâmica. Então, é importante que vocês leiam todas essas questões que foram orientadas, é importante que vocês leiam todos esses materiais de apoio. Se vocês entenderem que é importante aprofundar e buscar ainda mais informações, tem bastante material de boa qualidade sobre barreiras invisíveis, sobre viés inconscientes, sobre coisas desse tipo na internet, tem muita coisa de boa qualidade. Então, o sucesso desse grande bloco aqui vai depender da condução, tá? Da condução e da capacidade que vocês vão ter durante a apresentação dessas pessoas, vocês perceberem viés inconscientes. Um segundo grande cuidado que tem. Vocês perceberam que eu falei que as pessoas ficam numa situação de desconforto quando elas percebem que tem viés inconscientes. A gente tem que ser extremamente generoso, gentil com as pessoas que estão apresentando ali, para a gente não criar um desconforto tão grande que gere realmente algo que vai encrencar daqui para o final da tarde. Então, assim, se a gente gera um desconforto e fala, tá vendo? Então, aqui não é uma fogueira, aqui não é a inquisição de ninguém. A gente não está querendo fazer nada de inquisição. Então, essa sensibilidade nessa condução, ela é fundamental para que a gente não coloque pessoas em xeque. Pessoas não podem estar em xeque. Talvez as ideias elas possam ser colocadas em xeque, mas lembrando que as ideias vêm das pessoas. Então, quando você coloca uma ideia em xeque muito, quase um xeque-mate ali, você cria para essa pessoa talvez um desconforto que vai durar daqui para o final da tarde. E esse desconforto ele pode ser extremamente prejudicial para o posicionamento dessa pessoa, para aquela predisposição de ajudar a implementação do CNMEC. Que ela fica com aquela mágoa. Então, é um momento muito sensível, é um momento em que a gente tem que ter muita sensibilidade, muito cuidado, mas a gente não pode deixar de apontar algumas feridinhas. A gente não precisa cutucar lá o dedo com a ferida com o dedo ali, mas a gente tem que ter a capacidade de identificar, a capacidade de colocar isso em pauta, a gente tem que ter a capacidade de mostrar que alguns desses viés ali no processamento dessa dinâmica, a gente tem que ter a capacidade de mostrar que isso pode gerar algumas barreiras. E que as barreiras, sim, são... As ideias não são prejudiciais, as barreiras são prejudiciais. Ok? Então, esse é um bloco extremamente sensível, mas e bastante técnico. Então, talvez a preparação que vocês que vão conduzir esses blocos aqui seja mais pesada. A Isabel vai para o aeroporto. Bel, obrigado pela presença, viu? Depois, qualquer coisa, a gente... Não, eu vou almoçar aqui com vocês para eu poder sair direto para o aeroporto. Então, não se incomodem,
estejam servidos, mas eu vou almoçar junto com vocês aqui. Ah, tá, claro, por favor, fica à vontade. Obrigado, inclusive, pelo prestígio de permanecer com a gente durante o seu almoço. Muito bem, pessoal. A segunda parte, então, a gente tem um break um pouquinho maior, né? A gente acabou de ter uma atividade com muita intensidade, então é uma atividade intensa aqui, e daí, então, a gente dá um break para que as pessoas, teoricamente, elas vão sair dali, vão falar entre elas e vão discutir provavelmente entre elas coisas, e é meio de tarde, então a gente dá um break um pouquinho maior, a primeira era de 15, essa é de 25, e a gente segue com atividades, que são atividades que têm menos interação. Então, aquela apresentação das ferramentas do SEMEC que eu falei, aí vem manual, vem essas coisas todas que eu falei para vocês, né? Que são ferramentas sugestivas que melhoram a capacidade da gente ter sucesso aí na implementação do SEMEC nos estados. A gente tem uma apresentação do SEBRAE estadual, que eu já falei com vocês sobre o alinhamento aí, que vem bem alinhado com essa fala que a Leonardo trouxe. A gente tem também a parte já num bloco de finalização, mesmo, bem suave, a dinâmica de compromisso coletivo. A gente tem uma dinâmica já de manhã, e a dinâmica de compromisso coletivo é o seguinte, ok, lembrando que de manhã a gente fez com o corpo diretivo, a gente está falando com o corpo técnico, a dinâmica do corpo, essa que é bem mais tranquila, na verdade, é uma dinâmica em que a gente, na verdade, pega meio que o compromisso dessas pessoas de fato, nos apoiarem no dia a dia da implementação. Eu acho que isso aqui funciona como um acordo, um pacto invisível que a gente não tem nada formalizado, é um pacto invisível, mas as pessoas, quando elas se comprometem em público, né, quando elas colocam o seu compromisso em público, elas, de fato, tendem a colocar mais esforço nessas atividades que elas vão fazer. E aí a gente parte para a finalização e agradecimentos e por aí vai. Aqui, nesse momento, eu não sei quem é que vai estar. Em alguns lugares você vai ter presidente, em algum lugar você vai ter pessoas e aí, se tiverem essas pessoas, o ideal é que, obviamente, vocês retornem a palavra para o anfitrião, dar os seus agradecimentos finais. Ele sempre tem aí os assuntos paroquiais aí, que são tratados aí no final aí. Então, tu como condutora, já finaliza a tua participação aqui, agradece, obviamente, a participação do público como um todo. Eu acho que chegando nesse ponto aqui, com tudo que a gente tinha para construir, a gente tem vamos dizer assim, um grande cenário extremamente positivo. Retorna essa fala para quem estiver por aqui, né, o anfitrião que estiver por aqui, e deixa para o encerramento da casa. Enfim, pessoal, esse é o bloco da parte da tarde. Eu vou falar um pouco sobre o que eu imagino que vocês agora, assim, terminamos o evento, a gente vai estar extremamente cansado, a gente vai estar acabado de ter feito esse evento conduzido 8 horas, né, vocês enquanto condutoras aí, as pessoas também que participaram. É interessante, assim, para quem tiver proximidade, para quem tiver a oportunidade, por exemplo, de emendar isso aqui e sair, dar uma descansada, não, mas vou marcar um jantar com o presidente, vou marcar... Tem um momento político de fechamento dessa atividade, que é o fechamento, isso não faz parte do script, isso não está previsto, não tem recurso, não tem nada disso, mas eu entendo que esse fechamento político ele é extremamente importante para essas que puderem fazer. Porque, na verdade, é ali que as pessoas, vamos dizer assim, principalmente do corpo diretivo, vocês vão conseguir essa proximidade que o Olival falou. Então, de repente, para quem pode, para quem está à disposição, para quem não tem voo, para quem tem essa proximidade, jantar para, vamos dizer, uma pseudo-comemoração aí da atividade, do projeto, por aí vai.
Não, quem tiver, mas é um fechamento político que eu acho interessante que aconteça para quem tiver a oportunidade de fazer. Vocês vão perceber que esse papo político do pós-evento vai gerar talvez um baita engajamento também. Então, é uma dica que, de fato, não está nem nada, não faz parte nem da programação, nem tem recurso, não tem nada para isso, mas que, do meu ponto de vista, pode funcionar bem. Eu não vou entrar de uma por uma, né? Eu já falei sobre a atividade de barreiras invisíveis, né, da dinâmica. Vai ter aqui um passo a passo. Essa apresentação vai ser disponibilizada para vocês também, assim como o briefing, assim como todos aqueles outros materiais que eu já mostrei para vocês. Também a apresentação, a dinâmica, daí na sequência a apresentação de barreiras invisíveis, como é o passo a passo de cada uma delas, depois a sessão de perguntas e respostas, que fecha aquele primeiro bloco, intervalo. Aqui está 15, eu acho que lá na programação está 25, mas temos que ver. Já eu coloco a programação inteira do evento para vocês verem como é que está isso no dia. A gente vê se é 15 ou se é 25 mesmo. A parte de apresentação das ferramentas. Mais uma vez aqui, né, a gente tem bastante material para preparação. A parte 5 é a apresentação do Sebrae, passo a passo. A parte 6 é a dinâmica de compromisso coletivo. Um encerramento com a finalização, e aí a gente ia chegar aqui na parte de perguntas. Eu vou voltar aqui um pouquinho só para... Deixa eu voltar para cá, para a gente falar um pouco mais sobre essas questões. Isabel, já daqui a pouco eu te passo a palavra, tá? Gente, vocês perceberam que aí falando com as condutoras ou com quem vai, né, com quem vai dar o tom da condução, vocês perceberam que existe uma quantidade tremenda de materiais por trás de cada uma dessas atividades. Existe uma quantidade tremenda de materiais que a gente sugere leitura, existe uma quantidade enorme de coisas que a gente está trazendo para vocês no âmbito desses eventos, enfim, workshops, sensibilização. O que acontece? A vocês, condutoras, não pensem que, por exemplo, eu tenho que me preparar para o evento de amanhã, vou começar a ler os materiais, ou seja, vou começar a ler no dia anterior. Talvez tu esteja atrasado. Ou seja, não deixem para estudar as coisas, não deixem para se preparar em cima da hora. Comecem as leituras antes, para que vocês tenham as dúvidas antes, para que vocês possam tirar essas dúvidas bem antes, para que vocês possam estar seguras antes, porque o sucesso do evento depende muito da condução que vocês vão trazer, né? Sejam vocês as condutoras, ou se vocês são as condutoras e vão dividir com mais alguém a condução do evento, se vocês vão preparar alguém. Então, que vocês preparem esse evento aí com um tempo bom antes e que vocês tenham a capacidade de verificar esses materiais bastante tempo antes, para que a gente consiga ajudar vocês em eventuais dúvidas ou coisas que venham a surgir. Então, essa é a dica, a maior dica que eu dou para vocês é que esse tempo de preparação, o ideal é que tu consiga fazer, pelo menos assim, tentar começar essa leitura pelo menos uma semaninha antes do evento. Vocês não vão gastar uma semana lendo, mas talvez vocês vão gastar uma semana. Daqui a pouco você sente a necessidade de estudar um pouco mais sobre determinado tema. Daqui a pouco. Então, assim, isso vai sendo amadurecido ao longo desse tempo. Então, se você começa pelo menos uma semaninha antes dessa preparação, vocês acabam conseguindo chegar lá no dia absolutamente plenas de domínio para tocar esse negócio com tranquilidade, com a capacidade de tirar o máximo proveito possível do evento. Então, eu acho que isso é interessante.
Outra questão, público desse evento. Esse público não é fácil de mobilizar, e vocês sabem bem, principalmente nesse período do ano agora, tem muitos eventos concorrentes. É época em que, na verdade, a gente tem, apesar da gente estar agora um período pós-eleitoral, mas tem muitos eventos concorrentes, geralmente final de ano. Então, é o seguinte, a gente tem que ter a capacidade de mobilizar e ter a certeza de que a gente vai ter público para esse evento. Porque senão até as dinâmicas que vocês vão fazer, os compromissos que vocês vão firmar e coisa e tal, não vão funcionar muito bem, não vai ser representativo. Então, vocês tenham essa sensibilização para a participação do público é importantíssima, é uma das atividades muito importantes que as entidades, as federações, as associações têm que nos ajudar nesse sentido. Então, acho que essa mobilização ela é super, super, super importante. Então, fiquem atentas com isso para que vocês possam fazer. Imagine que vocês façam um evento desse aqui para 50 pessoas. Pô, seria extremamente legal. A gente até tem aqui uma meta aqui de 20, 25 pessoas, não é isso, Dominique? Eu acho que a gente tem uma meta de em torno de 25 pessoas. Já a gente vai ver isso aqui com certeza. Mas não teria, por exemplo, problema de você ter... Tem já a Fabiola está perguntando se esse material será encaminhado quando e se será por e-mail. E daqui a pouco a gente, Dominique, Ana e Olival aqui vão nos dar essas orientações. Então, na verdade, gente, eu acho que essas dicas são dicas importantíssimas. Antes de passar, Isabel, rapidíssimo, eu só queria mostrar isso aqui para vocês. Tá? E aí eu já finalizo a minha fala por hoje. A programação, ela, então, como vocês viram, de 8 horas, né, formato presencial, por aí vai. A gente tem, então, 28 encontros previstos. O que a gente quer tentar fazer é tentar a mobilização de 420 participantes, pelo menos, né? Ou seja, cada encontro aí tem um pouco mais de... Tem em torno de 20 participantes que a gente prevê, o ideal é até que seja mais. E aí vem naquelas 2 blocos, eles seguem, então, começando então, a nossa estimativa que é de iniciar esse evento às 8h30 da manhã. Estamos falando mais uma vez, sugestivo, tá? Iniciar às 8h30 da manhã e aí com aqueles prazos estimados, a duração de cada uma das atividades que vocês viram já, a gente segue, então, nessa primeira parte de corpo diretivo até o 12h30, ok? A segunda parte, corpo diretivo, começa com as barreiras invisíveis, vai com aquele primeiro bloco inteiro, que é até a sessão de dúvidas e respostas, COF. COF aqui foi de 20 minutos, então, só pra, nem 25, nem 15, como estava ali, 20 minutos para a previsão. E aí a gente entra na parte de compromisso coletivo já no final da tarde, quase de 5h20 até 5h50, e 10 minutinhos para concluir, então, às 6 horas da tarde. Pessoal, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu não quero estender muito mais, eu sei que a gente já teve uma participação no meio aí entre os 2 blocos. Eu acho que agora é leitura desses materiais. E aí... Muito obrigada, viu? Apoio não me falta, porque o Márcio, Olival e Dominique são impecáveis comigo. De fato, eu não tenho... Bel, queria aproveitar. Um minutinho. Gente, é só uma coisa bem importante que precisa frisar. Quando vocês fazem a contratação das consultoras, essa consultora ou instrutora, ela precisa emitir um relatório para a gente colocar no projeto. O modelo do relatório a gente também vai enviar para vocês. E um fator super importante é que para a gente conseguir liberar o orçamento para pagamento dessa instrutora, só mediante esse relatório. Então, é fundamental ele
E tem também uma pesquisa para vocês passarem após o evento e a lista de presença. Todos esses modelos a gente vai enviar junto com o material para vocês. Tá certo? Eu fico muito feliz de participar, pelo menos de uma partezinha pequena, ter uma parcela pequena de participação, naquilo que eu acho que vai ser a revolução que vai fazer com que o CEMEC se torne realmente algo grandiosíssimo em pouco tempo. Então, é aquela pedalada realmente forte que certamente vocês vão perceber nesses próximos tempos. Mas não sei se alguém mais tem alguma coisa para falar, Olival, mas se não, eu devolvo para você. Eu queria agradecer a participação e empenho todos aqui. Eu acho que foi a primeira reunião que a gente está apresentando a metodologia. E eu queria só deixar vocês, de novo, muito tranquila, porque assim, o tempero é local. O grupo, se tiver animado, é local, se a pessoa estiver bem. Então, a gente tem que deixar uma coisa muito natural. Às vezes, uma dinâmica pode estender meia hora e está tudo bem. E, às vezes, determinado tema você dá uma passada, porque a audiência já tem conhecimento daquilo, né? Então, acho que vão calibrando isso. Às vezes, o presidente que abriu o evento, ele só pode vir à tarde. Ok, isso não está escrito na pedra, tá? Fiquem tranquilas quanto a isso, porque o nosso principal propósito é o quê? Se vierem todas formadas, está tudo bem. Pega o certificado. Se algumas precisam de um pouco mais de conhecimento, vamos ajudá-las. Se o grupo está muito híbrido, ô Isabel, vem cá, chegam para o presidente. São toques que vocês podem dar. Por exemplo, presidente, o senhor que está à frente de uma entidade e tal, como é que a gente pode chamar as mulheres a participarem mais da associação? O que você acha que a gente poderia fazer, que você acha que vai ao encontro da missão, visão, valores da nossa associação? Põe o presidente para falar um pouquinho. Presidente, o senhor pode nos ajudar a montar um conselho, identificar mulheres? O que você acha que não pode fazer? Aí tem presidente que vai falar, sabe o quê? Coisas boas também, que a gente precisa ouvir. Tem presidente que pode chegar e falar assim, olha, no passado teve um conselho, mas deu errado aqui. Sabe por quê? Porque o conselho só ficou gastando dinheiro e fazendo ação social. E isso não é que estão todos, tá? E aqui isso gastou o dinheiro da associação e a ação social quem faz é a igreja, quem faz não sei o quê. Eu não posso pegar o dinheiro do associado e fazer só isso. Isso é um apoio, um meio. Então, por isso que a gente parou, porque estava tirando dinheiro, a gente estava gastando com a comunidade e não estava fazendo a necessidade dos empresários que pagam a associação. É legítimo para aquele presidente apresentar isso. Não calibrou muito isso. Existiu um conselho na minha cidade, ele acabou por quê? Porque todos os eventos que as mulheres faziam nem comunicavam ao presidente. Não chamava ele ou a presidente para ela, porque é ela que assina a responsabilidade do CNPJ daquela associação. O CNPJ. Se alguma coisa acontecer, vocês têm que ter respaldo da diretoria e do presidente. Então, é muito importante, se aparecer algum diretor, ouvir eles. Se vier uma diretora, melhor, você não quer ajudar? Como é que você acha que você pode participar? De novo, todos são empresários. Todos têm que ganhar dinheiro para os seus negócios. Eles não vão ser funcionários. Mas como é que ele pode ajudar? É essa a pergunta estratégica. Quando é que ele pode participar? Ouvir a base, ter uma escuta ativa, organizar as principais sugestões. Isso é ouro em pó para a gente recolher aí em cada cidade, em cada estado. A lista, a apostila do monitor é do monitor. O PowerPoint lá é um roteiro, são insights. Se tal slide está complexo para explicar, que tem 10 derivações, o que é motivação e tal, você pode pegar a palavra e falar o seguinte, gente, a gente tem uma explicação de motivação aqui, alguém tem alguma coisa que possa contribuir? O que é motivação para você? Então, é a forma como você deixa leve aquilo, não ler o PowerPoint, né? É pegar uma palavra, tem um guia, a gente tem aqui 10 palavrinhas mágicas que
podem estar muito presentes nesse tema. Alguém gostaria de explicar alguma coisa? E, por último, lidar com grupos que possam ter interpretações diferentes, a gente tem que respeitar. Isso é o principal. O Rodrigo foi cirúrgico na colocação. Então, você pode não concordar com o que a pessoa disse. A palavra-chave para moderações de grupo é eu te entendo. Eu te entendo não significa que eu concordo. Obrigado, pegamos a contribuição da Bel. Agora, vamos lá, alguém mais? Alguém mais? Ótimo. Você vê, gente, como é importante a gente ouvir várias situações e depois a gente tomar um juízo? Bom, então é isso, errando e acertando como uma criança que está aprendendo a andar. Então, todo mundo vai ter essa oportunidade aí. Eu queria agradecer a todos aqui. As coordenadoras, elas podem ler todo o material, mas elas não vão aplicar. Elas vão elencar uma pessoa daí, preparada para esse tipo de coisa, que tenha um tom mais de dinâmica de grupo, e ela tem que ter uma noção do que vai ser passado, para ela não ser pega de surpresa, mas ela não precisa decorar isso e tal. É que algumas coordenadoras têm ela vai acabar participando, porque às vezes ela pode dar uma energia naquela palestra, uma contribuição que no final é sempre bem-vinda. Não é isso, Bel? É terminar com a maior experiência, que é a Bel e a Henriette, com a palavra final para a gente encerrar aqui. E Olival, se me permite, eu acho que Dominique. só uma contribuição. Eu sei que a maioria, no caso das instrutoras, já tem aí essa própria dinâmica, mas acho que poderia pensar, e é importante ter um cronômetro para também estar mantendo o ritmo desse conteúdo. Alguns têm cronômetros grandes que ficam ali na frente da pessoa, outros têm cronômetros de bolso, mas acho que isso ajuda, porque, como o Olival falou, você vai ali permitir o conteúdo próprio de cada lugar, mas o cronômetro ele vai ajudar que esse conteúdo que o Rodrigo apresentou atente ali para os 30 minutos, 40 minutos. E o Olival citou, né, algumas coordenadoras, algumas conselheiras vão sim participar, como é o caso da Henriette, que vai fazer a aplicação do conteúdo, mas eu acho que também, no caso de Minas, a gente sabe que você tem aí um esquadrão potente de apoio, mas quem não tiver esse esquadrão potente de apoio, destinar alguma executiva ou alguém de apoio para anotar essas perguntas importantes, esses pontos pontuais, porque isso vai dar o direcionamento para o seu conteúdo futuro, né? Aquelas perguntas frequentes ou ali pontos que vão ser chaves, né? O Olival até citou da gente gravar a aplicação dessa reunião, mas ter alguém ali, né, para citar, marcar, porque são pessoas estratégicas que são esses convidados. Então, acho que marcar ali quem falou, o que falou de pontual naquele momento, vai ser um ponto de ajuda, tanto para a monitora quanto para a conselheira, para a continuidade do projeto, né? Porque é um início, é um primeiro momento. Então, acho que isso é fundamental, essa secretária de apoio para o evento, né? E acho que você deu uma ótima ideia, Dominique. O Rodrigo, que usa muito isso, ele já tem bastante experiência. Às vezes você pode pegar uma pessoa, a gente precisa, para o bom êxito do nosso encontro aqui, eleger duas pessoas que vão ser as pessoas que vão nos ajudar a fazer um belo encontro. Então, eu gostaria de pedir a alguém, quem é que é pontual aqui em tudo, gosta tudo de pontualidade? Aí, a Cássia, vou pedir um favor para você. Você é a nossa gestora do tempo. Quando tá para acabar, você dá 5 minutos, você levanta uma plaquinha, você nos ajuda nisso. Não é para ficar com raiva dela, hein? A gente pediu uma pessoa e tal e tudo. Aí, no final, todo mundo dá aquela risada, porque a pessoa entrou não cortando ou inibindo, mas ela está corrigindo algumas imperfeições. O combinado não sai caro, né? E, da mesma forma, alguém que possa já ir anotando alguma pergunta, ou, de repente, se aquilo é específico, como aconteceu aqui, a moderadora fala o seguinte: olha, esse é um problema específico, que a gente vai ter muito tempo para tratar isso, e a gente conversa depois. Aí já é a coordenadora. Por quê? A associação pode chegar lá e falar: só tem uma pergunta aqui, isso não vai dar certo porque meu presidente é assim, porque na minha associação é assim, é assado, etc e tal, e não sei o quê, e assim, isso é muito teórico, na vida real não é assim, e tal e tudo. Olha, eu acho muito legal você estar falando isso, porque essa é a verdade, nua e crua. Ela veio, a verdade cura, é igual o exame de médico. Se você não faz o exame, você não vê o que está ruim, né? Então, vamos tomar nota, associação tal. Vamos criar um plano para a sua associação? Vai tomando nota aí. E a gente vai tratar isso no tempo. Ninguém aprende a nadar no mesmo dia.
E não vai ser ali que vai sair o pessoal já, pá! Não, aquilo é uma sementinha. Então, esse cuidado, esse combinado é muito importante para grupos. Rodrigo, muito obrigado. Dominique, Edmirque, Fabiola, Leonarda, Cássia, Ana Batista, Cissa Caroline, sensacional, viu? Você está lascada, porque você vai ser utilizada no Brasil, viu? E a Bel nem se fala aí, que ela é uma referência para todas as mulheres no Brasil aqui. Tá bom, gente? Obrigado a todos aí. Obrigado, Olival. Tchau, gente.